última teoria conspiratória, mas que eu acho interessante, mesmo que sirva para um filme, que eles estão pensando, cara, e agora? Tá todo mundo falando o que quiser na internet, tá uma confusão, falando coisas que eu não quero que fale. A gente acabou liberando um equipamento bélico nosso para eles e agora virou essa bagunça. A gente vai fazer como? Agora eu vou liberar outro equipamento bélico, que é a inteligência artificial, que eles já tinham 30 anos atrás, o que a gente vê o ChatGPT fazer. Então, eles vão liberar, vão deixar virar o caos, instaurar o caos para criar uma ordem nova, né? Aquele Ordo Ab Chao do Império Romano, e falar, pessoal, tá muito bagunçado, vocês estão destruindo a realidade, a ficção, atrapalhando a disputa para a Casa Branca. A gente vai ter que dar uma segurada nisso aí, a gente vai impedir que o cidadão comum utilize ao seu bel prazer a inteligência artificial e vamos colocar uma biometria para entrar na internet para a gente saber quem é hacker e quem não é. E também para a gente saber se não é uma inteligência artificial que está entrando na internet, tipo um CAPTCHA. Tanto que já teve um Entendeu cara, o problema? que é o ACO do Google, logo falou, cara, vamos parar com a inteligência É isso aí, é o Mo Gaudat. Mo exato. Gaudat. Ele escreveu o livro Scary Smart, né? Assustadoramente inteligente. Esse tema é interessante. Vocês querem falar um pouquinho nisso? Mas aí entra num ponto só que é uma guerra que faz com que as pessoas implorem por autoridade. Né? Porque é ridículo. É ridículo, assim. As pessoas, eu vejo as pessoas aqui pedindo, não, temos que regular a internet. É isso. Claro que vai estar pedindo isso, mas sim, você acha que a regulação vai ser boa para você? Não, claro. é quem regula, né? Às vezes o objetivo é interessante, mas a mesma coisa, a gente já falou isso aqui, acho que o Google Stocco comentou a LGPD, por exemplo, que parece uma coisa boa. Estou protegendo meus dados. Sim. Só que ao colocar a LGPD, você criou uma barreira onde toda a informação que já foi capturada lá atrás já está na mão dos big players, dos grandes players. E aí, por exemplo, você não consegue ter uma startup de geolocalização, porque já tem o Waze. O Waze é de que grupo? Sim. Do Alphabet, do Google. Aí você não tem um Google Maps, porque já é do Google. Sim. É tudo do Google. Exato. Então, o Google sabe hoje qual o caminho que você faz para sua casa, tudo. Se você vai para uma festa, se você vai visitar um parente, ele sabe tudo. Sabe até o que você pensa. E você já não consegue mais entrar, porque como que vai entrar se você não tem todo acesso aos outros dados, porque tem a barreira legal para isso. Então, assim, não foi bem pensada, digamos assim, quando colocar as barreiras. A lei nem sempre é uma coisa boa. Eu acho que para mim, assim, na macrovisão, a gente viu um mundo que era controlado por famílias e pela igreja. Depois vieram os estados. E o Estado, como macro coisa, viu que as empresas iam tomar essa porra. Falou assim, os caras estão querendo pagar, assim, sem cobrar. Assim, as pessoas querem pagar para esses bichinhos aí, essas empresas? Não. O imposto é nosso. E aí começou a achar barreiras, igual... Lembra que a gente falou da Globo com a internet? Exato. É o Estado com as empresas. Mas o Geiger, tá ficando muito forte isso aí, essas coisas aí. Você concorda que os estados trabalham para as empresas? Como assim? O lobby, o Estado O governo americano trabalha, por exemplo, em alinhamento com as Big Techs para poder desenvolver tecnologia. Concordo. Assim como a própria Globo trabalhou com criadores para manter o seu próprio império. Mas, assim, esse é o ponto. Até onde é essa força de poder de controle. Ponto. E tem um lobby que ninguém... vejo pouca gente falar no Brasil, que é o lobby do complexo industrial bélico americano, né? Que são as empresas que mandam mesmo, né? A indústria que emite nota fiscal, ou seja, a indústria oficial mais rica do mundo, é a indústria bélica, né? Então, quando a gente fala de empresa, as mais poderosas são as bélicas. Então, quando você pensa nas empresas que fornecem equipamento bélico para os países, como é o caso da Lockheed Martin, que é a maior de todas, você tem a Boeing, você tem a Northrop Grumman, a Raytheon, essa galera manda, né? E essa galera que manda precisa de guerra. Sem ter guerra, eles ficam na inanição. E então é por isso que a gente sempre tem essa guerra. Não tem PIB. Lógico, pô. Se não tiver ninguém doente, o médico vai atender quem, pô, né? Aí eu imagino, né, a área de desenvolvimento ali, né, de novos negócios. Ele fala assim, pô, esse país na África, aqui, ó, tem um grupo que se botar uma arminha na mão desse grupo, eles podem tentar tomar o poder. Desde o imperialismo, né? Exato. Porque como é que foi a Primeira Guerra Mundial, se você pensar? Por isso que eu sempre falo, eu não sou historiador, mas, né, quem não conhece história repete os erros do passado. A gente, às vezes, esquece, mas... Provavelmente o primeiro país que virou um Estado-nação, conforme a gente conhece, foi Portugal. Por causa das guerras, as guerras ali na Península Ibérica contra os árabes, né? Os mouros, E os mouros. Então eles tinham aquelas guerras, e aí os heróis dessas guerras receberam terras de presente.
uma das terras que eles receberam foi Portugal, né? Que era o porto ali. E aí o cara falou, essa terra é minha, agora eu que mando nessa parada. Aí Portugal, provavelmente, é o primeiro estado moderno que existe. E aí depois você tem a Espanha, você tem ali a França e tal. E esses estados-nações foram surgindo, e por incrível que pareça, a Itália e a Alemanha chegaram por último. É verdade. Quando você vê a história do Giuseppe Garibaldi, Anita Garibaldi. Unificação italiana. A unificação italiana, os carbonários e tal. E você vê essa história do Bismarck na Alemanha, o que acontece? É uma galera que chegou atrasada na festa. Porque a Espanha e Portugal fazendo isso dominou o mundo, a Espanha dominou o mundo, aí depois a França dominou o mundo, o Reino Unido. Quando eles viraram o país, eles falaram, agora eu quero controlar uma parte do mundo. Os caras falaram, agora já era, já peguei Até tudo. a Bélgica, que era desse tamanho, já tinha, o né? Congo, né? era da Outros Bélgica. países. Então, aí quando eles chegaram e falaram, agora eu virei um país, quero um pedaço para mim. Os caras, não, para pegar um pedaço você vai ter que sair no braço. E o que eles fizeram quando eles dominaram então o continente africano? Já nessa estratégia de dividir para enfraquecer e enfraquecer para dominar. Pegaram tribos que eram amigas e separaram, pegaram tribos que eram inimigas e botaram junto, para deixar os caras sempre brigando, sempre fraco. Entendeu? E essa estratégia sempre padrão, né? Aquela antiga política do equilíbrio das nações. Sempre que um país começava a se destacar muito, eles iam lá e... né? É o caso do Paraguai mesmo. A Guerra do Paraguai, em muito sentido, foi o quê? O Paraguai se destacando, virando uma potência, tentando achar um acesso para o mar para poder crescer ainda mais. A Inglaterra botou pilha para a galera dar uma baixa bola do Paraguai. Há quem diga que se a Inglaterra não tivesse intervido aqui no Paraguai, Sim. ia ser uma puta de uma nação, cara. É isso, eles de tinham primeiro infra pra caramba. nível, primeiro mundo, é isso. Então, isso sempre existiu. É lógico que está acontecendo na Ucrânia, tem a ver com isso. Mas o que eu não sei se encaixa isso, se é possível, mas para mim, já que eu falei do complexo industrial militar, um dos aspectos mais fortes hoje nessa estratégia dos Estados Unidos de usar as novas tecnologias que eles têm, que são melhores que a bomba atômica, mas sem dar spoiler para o oponente fazer uma engenharia reversa e ter também, é a questão alienígena. Aí entra a questão alienígena. Eu acho que eu sou um dos poucos no Brasil que fala da questão alienígena a partir de uma estratégia de propaganda, de operação psicológica. Entendeu? Inclusive, muita gente não sabe, mas muitos dos filmes super premiados de Hollywood é sobre encomenda das agências dos Estados Unidos. É isso. Não, mas eu nunca vi ninguém falar isso assim, espontâneo. Eu sei o nome do cara. O nome do cara que era responsável do escritório de ligação entre a CIA e Hollywood chama Chase Brandon. Ele ajudou a fazer Missão Impossível 3, Eu Sou a Lenda. 24 horas a série. Várias que vão colocando você em situações de pós-apocalipse. Então, mas aí que tá, né? A humanidade, eu fui muito inocente durante a pandemia, que eu falei assim, caramba, é um negócio muito grave, que mexeu no mundo inteiro. Eu falei, puxa, tem aí uma fio de esperança de que agora o mundo vai se unir a galera vai ficar para uma coisa maior. Mais amorosa, né? Não foi o que aconteceu. A gente viu a disputa por vacina, por matérias-primas, foi caindo toda a cadeia de abastecimento. De interesse em cima, né? De se aproveitar da situação. Justamente. E aí, não interessa a ameaça. Ela pode ser uma ameaça espacial. Exato. A não ser que seja um meteoro, aí os filmes... Mano, mas tinha só uma forma do mundo se unir numa situação dessa. Uma invasão alienígena. É isso aí, cara. Exatamente. É isso aí. E é o que Hollywood tá. Dá pra entrar nesse assunto? Lógico. Não é assunto de alienígena, porque isso aí o Edson Boaventura e a galera fala melhor do que eu, mas a parte de propaganda, de psicologia social, de engenharia social, de operação psicológica disso é incrível. Hollywood não é uma indústria de entretenimento, é uma indústria de propaganda. É uma indústria dos Estados Unidos fazendo propaganda de si mesmo para convencer as pessoas do que eles querem que elas pensem, a favor deles. Aí você fala, novidade nenhuma, não foi o que o Alexandre o Grande fez? O que Alexandre o Grande fez? Ele dominou o mundo conhecido, em vez dele falar, agora a Grécia te domina, meu amigo, paga impostos para mim. Não, ele chegou e falou, agora todo mundo é grego. Você também é grego, aí você vai falar minha língua, você vai ter minha cultura. Ele instaura um ginásio grego e bota a elite toda para estudar no ginásio. E é por isso que você vê o Antigo Testamento da Bíblia escrito em hebraico, mas já na época de Jesus, o Novo escrito em grego, porque eles colonizaram culturalmente. Então, a mesma colonização cultural que Alexandre o Grande fez para desencorajar a rebelião, porque se o cara está lá em Israel, mas ele fala grego e se acha grego, ele não vai brigar contra o Império Grego. Ele, não, eu sou grego também, pô. Tem cidadania grega, entendeu? Então, os americanos fizeram isso. Você vê nos anos 50 lá, Casablanca,
Humphrey Bogart. Todo mundo imitava ele, bonezinho, cigarrinho e tal, terninho. Depois, dos anos 60, lá o Marlon Brando, né? O James Dean, que é camiseta branca dentro da calça, cintinho, todo mundo igual. Então, trás, né? Hollywood está sempre controlando a mente das pessoas, passando a visão de mundo. Aí é o soft power, né? Exatamente. Aí entra os filmes de alienígenas. Entendeu? Então, mas aí... Isso é uma doutrinação de operação psicológica. Qual que seria... Eu só não peguei qual que seria... O objetivo? O objetivo, Isso. exatamente. Então, o objetivo disso é, primeiro, esconder as novas máquinas. Como? Se você chega para o Pentágono hoje, você fala, Pentágono, qual é a melhor aeronave que vocês têm? Eles vão falar, o Bombardeiro B-2. Você fala, não tem como, o Bombardeiro B-2 é de 1986, pô. Vocês não fizeram nenhuma aeronave melhor que essa? Você vê o gap dos 30 anos. Aí você fala, não, deve ter outra melhor. Acho que não, tem o Lockheed Martin SR-74. Você fala, pô, esse é de 89. Você não tem nenhuma aeronave nova? Se você pega a empresa Northrop Grumman, que faz esse bombardeiro B-2, que é aquele stealth, né, que é o invisível, ele já parece um triângulo. Ele é meio um formato meio de OVNI. Se você vê as outras aeronaves teóricas, que eu não tenho documento para mostrar, mas tem gente que diz que trabalhou nelas. Edgar Fouché, Stan Dale e o Bob Lazar. Bob Lazar já é mais no universo de ufologia mesmo. O Edgar Fouché é o cara que diz que fabricou essa aeronave chamada TR-3B, que é um triângulo igualzinho ao OVNI. E por que eles não deixam ninguém saber da existência dessa aeronave? Ou por que não deixariam, se a gente está falando hipoteticamente? O cara pega a aeronave dessa, vai lá na Rússia, joga a bomba e volta. Os russos falam, ô, tá jogando bomba em mim? Ele falou, não, foi o OVNI, foram os alienígenas. Mas você tem assinaturas, né? Dependendo da bomba, você consegue saber ali. Você consegue, mas é uma tecnologia tão avançada que, às vezes, nem para a Rússia é legal entrar nesse mérito. Sabe por quê? Aí é outra teoria. Essas aeronaves têm um sistema de propulsão que é autorrenovável. Se essa tecnologia fosse conversada na telejornal, a gente ia perceber que a gente está pagando conta de luz à toa, que já tem tecnologia que ninguém precisaria mais pagar luz. Pô. Aí, o que você traz? Você traz abundância, você traz autonomia, você traz liberdade. Mas não, tem que ter sempre escassez, controle e dominação. Geração de demanda. Que sensacional, cara. Entendeu? Caramba. Meio conspiratório, mas É 50% conspiratório e 50% documentado. Entendeu? Porque vou te dar um exemplo. O Bob Lazar, ele diz que ele trabalhou lá popularmente conhecido como Área 51, mas para eles é S4, né? O Groom Lake, que é o nome real, que fica ali no Novo México. Ele disse que a propulsão dessas aeronaves que ele estava trabalhando nos anos 80 era um elemento químico chamado moscóvio, que era o elemento químico número 115. E quando ele falava isso em 89, o nego ria da cara dele, porque não tinha. Uhum. Agora, depois de uns 20, 30 anos, cara, não, descobrimos o moscóvio, elemento 115. Ele aí, ó. Só trabalhava com isso aí, ó. Entendeu? Então você vai vendo que realmente coisas que eram tidas como altamente delirantes começam a ter base. Ele diz que para ele entrar no galpão lá onde ficavam as aeronaves, ele tinha que botar a mão num reconhecimento, como se fosse uma biometria, e a biometria não era da impressão digital, ela fazia uma análise da distância entre os ossos da mão. Aí depois de 30 anos os caras acharam uma máquina dessa dos anos 80, que o cara falava que usava para entrar na empresa. Ou seja, vai confirmando toda... Vai confirmando. Então, a operação, para mim, né, quando eu falei que tem um projeto Manhattan 2.0, que vocês já devem ter visto o filme aí, o sucesso do projeto Manhattan era o sigilo, né? Uhum. A grande questão era o sigilo. E a gente tem que lembrar que o projeto Manhattan, ele não é um projeto do Pentágono, ele não é do Departamento de Defesa, é um projeto do Departamento de Energia. Porque eles estão falando com energia atômica, né? Então é DOE, Department of Energy. Tem a agenda da fusão nuclear também, né? Sim, isso aí tá... Se a gente está sabendo disso agora, é porque os caras estão brincando com isso já. Exato, entendeu? A própria inteligência artificial. A gente fala assim, pô, a gente está acessando o chat GPT. Claro. Isso é o que permitiram. A melhor mesmo, mais avançada. Aí os caras falam, será que várias coisas que a gente viu na televisão, será que não era imagem fabricada por inteligência artificial? Aí já começa essa piração. Aí não é impossível. Pode ser improvável, mas não é aí impossível. vai ter que ter aquele factual, assim, tem que ter testemunho em tudo quanto é lugar. Vai ter que ter o cara, né, presencial ali.